contribuição, Deus abençoe a sua fidelidade, que seja um mês de setembro de portas e de janelas abertas na sua vida, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo, amados, a sua palavra. Nós vamos ler o texto, lemos aqui ainda há pouco, né? Em um dos porquês sou dizimista. E muito interessante que a gente muitas vezes aplica esse texto à questão de contribuição, mas ele vale para toda a vida, né? Gálatas, capítulo 6, versículo 7, eu quero falar de um personagem bíblico, uma história bíblica, que tem muito a ver com esse texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, mas não voltado para essa questão financeira, mas para a vida, né? Daquilo que se semeia em vida e se colhe em vida, né? Não se deixem, olha aí, ó, não se engane, 6:7 na linguagem de hoje aqui no telão da igreja, não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. A gente conhece esse texto muito, né? Agora, guarde esse texto, né, porque ele tem a ver com o que nós vamos ler agora. Eu queria que você voltasse aí, o pessoal do telão, por favor, coloque aí o texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 22, o primeiro livro dos Reis, o capítulo é o 22. E eu queria que você acompanhasse a leitura da palavra aí, comigo, né? Prestem atenção nessa leitura. 1 Reis 22, a partir do primeiro versículo. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Durante os 2 anos seguintes, houve paz entre Israel e a Síria. Mas, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe. Josafá e Acabe, volta lá, não passa não. Josafá e Acabe eram parentes, né? Se tornaram parentes porque a filha de Acabe se casou com o filho de Josafá, e eles, apesar de serem reis, né, Acabe rei do norte de Israel e Josafá rei do sul de Judá, eles tiveram esse enlace em família por causa dos filhos. E Josafá, então, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel, versículo 3. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote de Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Versículo 4. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Versículo 5, mas primeiro vamos consultar a Deus o Senhor. Quem propõe isso aqui é o rei Josafá. Primeiro vamos consultar a Deus o Senhor. Acabe já estava pensando na batalha, aí Josafá, que era um homem muito mais temente, um rei muito mais comprometido com Deus, primeiro vamos consultar a Deus o Senhor. É sempre assim, né, amados, na nossa vida. O espiritual se preocupa com as coisas espirituais. O natural se preocupa com as coisas naturais. E para o natural, tudo é natural. E para o espiritual, tudo é espiritual. Há muitas pessoas que, de tão natural que são, elas nem pensam nas coisas espirituais. Elas querem sair resolvendo. Um pouquinho de Acabe aí, né? Já Josafá, que era um homem mais espiritual... Não vamos para a batalha não, vamos consultar Deus primeiro, vamos ver o que Deus fala a respeito disso. E ele propõe isso, vamos consultar a Deus. Versículo 6, diz assim: aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400 profetas, gente pra caramba, né? E perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará vitória. Olha só, os profetas. Mas, olha o espiritual, né? Josafá perguntou: não
eu acredito que Josafá não sentiu firmeza naqueles profetas, não, né? Ele ouviu assim, alguma coisa falava no coração dele, rapaz, tem alguma coisa aí, sabe aqueles sentimentos que às vezes a gente tem assim, que alguma coisa não está legal, né? Aí Josafá vira para Acabe e pergunta: não existe aqui mais nenhum profeta, só tem esses 400 aí, não tem mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Ele faz essa pergunta para Acabe. Olha a resposta de Acabe. Aí Acabe respondeu: existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla. Olha só, mas eu tenho ódio dele. Por quê? Por quê? Porque ele nunca profetiza para mim o que é bom. Hein? Olha aí, cara. Aí você consegue entender a carnalidade, né? A naturalidade de Acabe, né? Eu não gosto muito dele, não, porque toda vez que ele profetiza para mim, ele só profetiza coisa que não é boa. Eu prefiro os 400 aqui, porque os 400 sempre fala que eu vou ganhar, né? Mas o Micaías, ele, né? Porque só profetiza o que não é bom, o que não é bom. Mas só o que é ruim. Aí Josafá repreende ele: não fale desse jeito, disse Josafá, né? Não fale desse jeito, calma aí, pô. Aí deu mais vontade de conhecer Micaías ainda, né? Ele sabia que o cara não era mole, não. O tal de Acabe não era mole, não. Versículo 9, né? Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Traz aí o profeta Micaías. Vai passando, versículo 10. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, né? Acabe e Josafá, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando na frente deles. Esse detalhe aí. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaana, fez um chifre de ferro e disse a Acabe: o que o Senhor está dizendo é isto. Isso aí é no intervalo, enquanto Micaías não chegava, né? Com estes chifres, o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. Versículo 12. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Versículo 13. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: olha o bizu do oficial, né? O oficial foi buscar o Micaías para profetizar, e ele já cantou a letra para Micaías, né? Micaías, olha só, todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. Vou te dar uma dica aqui, ó. É melhor que você faça o mesmo. Né? Olha só, hein, amados, que situação, hein? Ó, todo mundo está dizendo aqui que vai acontecer. Então, não estraga o negócio, não. Chega lá e vai pela mesma vibe que vai dar tudo certo, né? Porém, Micaías respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que Ele mesmo mandar. Amém ou não amém, amados? Olha aí, né? O que Ele mesmo mandar. Versículo 15. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou, né? Chegou lá o Micaías, onde o rei Acabe estava, lá com Josafá, esperando. Ele perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? E Micaías respondeu, essa resposta aqui é irônica, tá? Ataca, pois o Senhor, o rei, vencerá, né? O Senhor Deus lhe dará a vitória. Assim, vai lá, ataca. É isso aí que está todo mundo dizendo, né? Aí, versículo 16. Mas Acabe percebeu e disse: quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso para você? Não seja irônico, fala a verdade, diga a verdade. Aí Micaías respondeu: então tá bom,
Ó, eu vejo o exército de Israel espalhado pelos morros, como ovelhas sem pastor, e o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, ou seja, não tem rei, não tem liderança, que eles voltem para casa em paz. Versículo 18, é o que ele disse. Então Acabe virou para Josafá e disse: eu não disse para você, né, que para mim ele nunca profetiza coisa boa, ele sempre diz alguma coisa ruim? Eu não tinha te avisado que esse camarada aí não gosta de mim? Né? E foi mais ou menos isso. Aí Micaías continuou: agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra. Até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. Isso é aquilo que Deus tinha falado com Micaías. E Deus perguntou: como? E o espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Isso na frente de todo mundo, amado, dos 400, do rei, tu imagina, né? Então Deus ordenou: vá e engane Acabe. Você conseguirá, porque ele é fácil de ser enganado. Porque o homem natural é fácil de ser enganado. O homem natural, ele se engana com facilidade, né? Então vá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que Deus fez com todos esses seus que fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias, um dos profetas ofendidos, chegou perto de Micaías e deu uma tapa na cara dele, pá, e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? E pof, deu um tapa na cara do profeta Micaías. O negócio estava tenso ali, né, mano? O negócio estava tenso. 26, né? Onde é que foi que saiu de mim e entrou em você, né? Aí Micaías vira e fala para ele: você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos tentando se esconder. Ou seja, o negócio vai ficar feio. Você vai descobrir que Deus não fala com você e falou comigo quando você estiver no sufoco, no aperto, e você procurar uma saída e não achar. E você vai descobrir que Deus não estava falando com você, Deus estava falando comigo. É forte o negócio. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais. Presta atenção nessa leitura. Você está entendendo a linguagem de hoje aqui, é bem tranquila, né? Para você entender a mensagem dessa noite. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda Micaías. Mas não é Micaías que está falando em nome de Deus? Não é Micaías que está falando? Aí o rei Acabe, o rei Acabe, o natural, ele fala: prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. 27, diga a eles que joguem Micaías na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte são e salvo. Mas ele não ia voltar, porque Deus já tinha sentenciado a vida dele. Tem gente que pensa que vai voltar, mas está debaixo de sentença. E quem está debaixo de sentença não volta. Fica pelo caminho. Isso é muito sério. Micaías exclamou: se o Senhor, ó rei, voltar em paz, se isso que o senhor está falando aí acontecer, então, de fato, o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. Se eu profetizei e Deus não falou, o Senhor vai voltar. Mas se não, Deus está falando, né? Assim, o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote Gileade. Aí passa para o capítulo 22, né? O capítulo 22, né? A gente estava aqui. Isso aí. Amém? Eu me perdi aqui, né? Mas passou aqui, né? Ah, não, 30. Isso.
Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, aí Acabe, presta atenção, o natural, ouviu a sentença, ouviu a profecia, ele fala: Josafá, esse Acabe era muito ruim, mano. Era muito perverso, era muito mau. Ele vira para Josafá e fala assim: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar. Eu não vou vestido de rei. Eu vou colocar uma roupa diferente, vou botar um disfarce, uma fantasia. Mas você usa a tua roupa de rei. Né? Muito mal, muito maligno, né? Porque ele sabia que a profecia tinha vindo contra ele. E Deus ia achar ele. Tem gente que acha que se esconde de Deus, né, mano? Eu vou botar uma fantasia aqui, eu vou me disfarçar. Ainda vira para o irmão e fala assim: você se vista de rei. Só que Deus, amados, enxerga além da fantasia, além da roupa. Esse é o problema. Vou me disfarçar, porque aí ninguém vai saber que eu sou Acabe. E você se veste de rei, né? Porque se tiver que acontecer alguma coisa com o rei, ele não falou isso para Josafá, mas Josafá também não era bobo não, né? Josafá, ele, então quer dizer que eu vou para a batalha, né? Eu vou para a batalha vestido de rei, para o povo de Ramote de Gileade pensar que eu sou o Acabe, e você vai disfarçado. Entendi. Volta lá. Volta lá. Esse pessoal fica com o dedo coçando, né? Espera, amado. Né? Eles ficam assim, né? Acelerados. É porque eles já leem o texto lá, né? Aí não tem paciência, espera um pouquinho, né? Mas assim, o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. Meu irmão, quem está debaixo de sentença de Deus, pode entrar disfarçado, pode entrar do jeito que for, os olhos de Deus estão em toda parte. Versículo 31. O rei da Síria havia mandado, olha só, presta atenção, o inimigo lá, o Ramote de Gileade, que comandava, né, os inimigos lá, havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser olha só, nós vamos para a batalha, mas eu quero aquele Acabe, eu quero acabar com aquele Acabe, eu quero o Acabe, localizem ele e acabem com ele, né? Versículo 32. Por isso, olha só, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel, vestido de rei, né? Pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Olha lá o rei Acabe, é ele, bata para cima dele. Aí foram atacar Josafá, mas Josafá era temente a Deus e não tinha uma sentença de morte sobre a vida dele. Eu quero dizer para você, meu irmão, que se você tem uma sentença de vida na tua vida, você não será atingido. Cai 1000 ao teu lado, cai 10.000 à tua direita, e você permanece de pé, porque se Deus disse que você vai vencer, que você vai chegar, que você vai conseguir, o Senhor vai te guardar. Aleluia! Mas o inimigo foi para cima, vamos atacar ele. Aí Josafá gritou. Tem hora na nossa vida, meu irmão, que a gente precisa gritar: Senhor, me salva, Senhor, me protege, Senhor, me guarda. Josafá conhecia Deus. Senhor, eu sou a vítima aqui. O cara maquinou tudo contra mim. O cara me jogou na cova dos leões. Senhor, lembra de mim. Josafá gritou, amado. Versículo 33. Gritou.
E aí, o grito de Josafá, diga o grito de Josafá, o teu grito tem valor diante de Deus. Aí eles viram que aquele não era o rei de Israel. Por que não era o rei de Israel? Porque Acabe não servia a Deus. Ele era um adorador de ídolos. Ele era um adorador de Baal. Ele e a sua mulher Jezabel, a sua esposa, eles não serviam a Deus. Quando eles ouviram o grito de Josafá, esse cara aí é de Deus. Esse aí não é Acabe não, porque Acabe nunca faria isso. Meu irmão, você é selado por Deus, é marcado pelo Senhor, a nossa vida tem a marca de Deus, tem o selo de Deus, o nosso grito é diferente, o teu grito é diferente, e até o inimigo sabe disso, e ele vem para te destruir, mas quando ouve o grito da tua boca, da tua vida, ele diz, opa, esse aí teme ao Senhor. E pararam de atacá-lo. Recua aí, gente, não é esse aí não. Deixa ele. Esse aí não é Acabe não. Cadê o Acabe? Você imagina, mas cadê? Não é ele, mas cadê ele? Cadê o Acabe? Ninguém sabe, porque ele estava disfarçado. Isso aí, versículo 34. Versículo 34. No entanto, olha só, amados, olha só, veja só. No entanto, diga comigo, no entanto, o problema é no entanto. No entanto, parece que Deus perdeu o controle às vezes das coisas na nossa vida. Meu Deus, é muita maldade, é muita coisa, é muita conspiração, é muita malignidade. Meu irmão, mas eu quero dizer para você que chega uma hora que vai aparecer assim, ó, na minha vida, na tua vida, no entanto, vírgula. Meu irmão. Aí o negócio fica estreito. No entanto, um soldado sírio, olha só, um soldadinho lá do exército da Síria, do inimigo, atirou uma flecha para o nada, meu irmão. O camarada pegou e puff, atirou uma flecha para o céu. Que por acaso, mas não é por acaso, a flecha atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Meu irmão, a armadura está ali entre as juntas, naquele que junta. Puf. Sabe aquelas coisas assim que... né? Lembra do acidente do Ayrton Senna? Que perfurou, a barra de direção perfurou o crânio dele. E todo mundo, né, dizia, por um pouco, ele não teve um osso quebrado, né? Não teve nenhuma fratura. Se não fosse aquela barra perfurar o crânio dele, o Ayrton Senna sairia daquela batida que foi violenta andando. É o que todos os especialistas médicos... Mas aí, a barra de direção escorregou pelo capacete e entrou pela viseira. Se fosse um pouquinho maior, mas não tem jeito. Na junta da armadura, uma flecha atirada por um soldado, entrou na junta da armadura do Acabe disfarçado, no meio de todo mundo. Então ele gritou para o condutor do seu carro, fui ferido, dê a volta, me leve para fora da batalha, né? Versículo 35, me leve para fora. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro. E à tarde ele morreu, como o profeta tinha dito. Morreu. Morreu. Morreu.
Aí descobriu que Micaías falava por Deus. Micaías falava por Deus. Morreu. Eu quero que você entenda, meu irmão, que na nossa vida nada acontece por acaso. Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo que o homem semeia, ele colhe. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Gálatas 6, 7, que nós lemos no início. Não se brinca com Deus, não se zomba de Deus. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Acabe era um adorador de Baal, mas sabe o momento, amados, o momento que ele bateu de frente com Deus, o momento em que Deus sentenciou ele, o momento em que Deus deu um basta para a vida de Acabe, está um pouquinho antes, no capítulo 21, quando ele e Jezabel resolvem assassinar uma pessoa que não tinha feito nada contra eles, um justo, uma pessoa boa, uma pessoa que não tinha razões, nem razão para ser assassinado, porque era dono de um campo de vinha, e Acabe queria aquele campo para ele, e ele não quis vender. O nome desse homem era Nabote, e ele não quis vender, porque era herança da família, dos pais, e ele diz para Acabe: Senhor, eu não posso vender, é tudo que eu tenho, é herança da minha família. E Acabe, revoltado, porque queria aquele campo, com a ajuda da sua ímpia esposa Jezabel, vai lá, Jezabel, e manda matar Nabote, e com a morte dele entrega o campo para Acabe. Ali, Deus sentenciou a vida de Acabe, ali acabou, há um fim, porque quando o homem pensa que é Deus, ou quer agir como Deus, perde todos os limites, todo o temor, ele bate de frente com Deus, e se há uma coisa que Deus não poupa, é o sangue do inocente, é o sangue do inocente. Então ali, Deus, ele sentencia a vida de Acabe, e o que vai acontecer depois, é tudo isso aí que nós vemos. Deus vai agir de maneira poderosa, e de uma maneira sobrenatural, porque Deus não perde o controle de nada. Você consegue entender isso, meu irmão? Diga amém. Você consegue entender? Deus não perde o controle de nada. Ele é um Deus justo, é um Deus verdadeiro. É por isso que Acabe não queria consultar Deus, é por isso que ele queria ir para a batalha, é por isso que ele tinha as suas estratégias. Que profeta nada, chama os profetas aqui, que fala só o que eu gosto, né? Porque é bom ouvir os que eu gosto, é bom fazer, vamos para a batalha. E Josafá, temente, olha, eu quero que você perceba a aliança que Deus tem com os fiéis da terra. Deus tira Josafá daquela encrenca, Deus livra ele daquela morte, daquela traição, daquela armação maligna, porque ele tinha compromisso com Deus. Por isso, meu irmão, você não precisa temer não. Se você tem compromisso com Deus, se você é fiel a Deus, Deus guarda a nossa vida. Podem vir os lobos, podem vir os ferozes, Deus nos guarda, Deus nos protege.
E Acabe quer fazer as coisas assim, e assim é a vida, infelizmente, de muitas pessoas, amados, dominadas pela carnalidade, pela vida natural, não enxergam as coisas espirituais, não têm sensibilidade para as coisas espirituais, porque agem segundo os impulsos, segundo o nariz determina, segundo o seu coração. Só que a Bíblia diz que o coração é enganoso e terrivelmente corrupto, não se pode confiar no coração, o coração nos trai. E muita gente embarca por esse caminho. Não, é o meu sentimento, é o meu coração. Deus não chamou a gente para viver de sentimentos de coração, mas viver debaixo do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Amém ou não amém? Deixa essa vida de naturalidade, deixa essa vida de carnalidade. Não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar o Senhor, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para se consagrar, não tem tempo para se santificar, só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em fazer fama, só pensa em promover as suas ideias, os seus propósitos, o seu coração. Meu irmão, está na hora de você olhar, enxergar e falar: eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. Porque senão daqui a pouco você perde o rumo do caminho, como muitos têm perdido o rumo do caminho. E começam a acreditar nas mentiras e nas seduções do inferno, do diabo. E começam a aceitar tudo como uma coisa muito normal. Ah, é normal mulher gostar de mulher, é normal homem transar com homem, é normal não se guardar para o casamento, perder a virgindade, é normal, o mundo é assim, é normal estar na igreja, sair do culto e ir para os motéis, transar, viver. Eu preciso ser feliz, eu preciso fazer aquilo que eu gosto. São caminhos de morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, e isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Você tem duas opções: ou vive para servir e agradar a Deus, ou vive para lutar contra Deus. Mas quem luta contra Deus, luta dando murro em ponta de faca. Foi isso que ele disse para Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não, Senhor, eu estou te perseguindo. Não, estou perseguindo aí os crentes. Meu filho, só vou te dizer uma coisa: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Se você continuar, é duro para você, porque você já perdeu. E não vai descobrir isso na eternidade, meu irmão. Não vai descobrir isso na eternidade. Descubra isso ainda em vida, para que você não receba a sentença da condenação eterna, porque o desejo de Deus é a salvação eterna do homem, não a perdição. E infelizmente a vida que muitos têm vivido, esse negócio, eu escuto falar que Jesus vai voltar há muitos anos, eu escuto falar, é assim, não é bem assim não. Esse relativismo, né, que tomou conta da mente, dos corações de muita gente. A igreja é um lugar de opressão, Deus é um Deus machista, né? E a Bíblia é um livro que é só um livro. Essas mentiras que vão distanciando o homem de Deus e formando muitos acabezinhos, né? Naturais, que se voltam contra as coisas espirituais, que agem pelos impulsos. Quando Acabe vira para Josafá e fala assim: você vai guerrear comigo? Josafá, um homem temente a Deus. Leia a história de Josafá e leia a história de Acabe, meu irmão, antagônicas. E Josafá vira para ele assim: a gente vai para a batalha, mas vamos consultar a Deus. Vamos perguntar o que Deus pensa disso.
Meu irmão, busque relacionar a tua vida com pessoas que querem mais de Deus. Pessoas que pensem em Deus, que se preocupem com Deus, com as coisas de Deus. Não dê a sua vida para pessoas que só querem guerrear, batalhar, só querem o teu sangue, só querem os teus músculos, só querem a tua força, mas não querem a tua fé. Dê a sua vida para quem quer a sua fé, as suas certezas de Deus, a sua espiritualidade. Não ofereça os seus músculos, ofereça os seus joelhos, a sua devoção, a sua piedade. As pessoas querem a sua raça, o seu vigor, querem a sua sabedoria, mas você considera tudo isso um nada diante do Deus que você serve. Ofereça a sua fé. Foi o que Josafá falou. Não, eu não vou para a batalha sem consultar Deus. E ainda assim consultando Deus. Então tá bom, entra aí 400 profetas. Porque Acabe achava que ia impressionar Josafá. Você quer ouvir Deus? Quer ouvir? Então bota aqui, 400 profetas, né? E começou. E aí, o que vai acontecer? Vai para a guerra, Senhor. O Senhor vai vencer, o Senhor... Aí Josafá está lá. Que é isso, meu irmão? O cara é um adorador de Baal. O cara é casado com Jezabel. E não tem um que diga que o negócio... Meu irmão, tem coisa... Olha, eu vou falar para vocês. Tem coisa que é muito estranha, né, amados? Tem coisas que você não precisa ser muito espiritual para ver, não. É só ser um pouquinho espiritual para ver que aquilo ali... Está subindo um cheiro aqui. Um cheiro aqui meio estranho, hein? Esse incenso aí... Tem um fogo aí, esse fogo aí... Né? Aí Josafá falou, Acabe, pô, não tem, só tem aí esses 400, sem desprezar aí a turma, mas... Aí Acabe sentiu, não, tem um aí que eu nem chamei, porque toda vez que chama, ele só dá na minha cara, paf! Meu irmão, louvado seja Deus por aqueles que não caminham segundo esse mundo. Louve a Deus porque você tem uma igreja, tem um pastor que fala verdades que doem no teu coração, que machucam você, mas que te levam para o caminho estreito da salvação. Louve a Deus porque você aprendeu a amar e a servir ao Senhor com pessoas que buscam viver uma vida para gastar em referência a sua vida. Louve a Deus, peça a Deus, Senhor, sustenta a vida do meu apóstolo, sustenta a vida dos meus pastores. Senhor, conserva a tua palavra viva. Que eu saia dos cultos doído, mas que em casa eu glorifique o teu nome pela tua voz poderosa. Louva a Deus por isso, amados, porque está cada dia mais escasso. O que tem de 400 profetas aí para falar o que você gosta de ouvir. Né? Que você gosta de ouvir. Aí Josafá falou, tem um. Então esse aí, dá para chamar ele? Tem um. Aí vem lá o Micaías, mano. Aí o oficial já fala para ele, chega devagarinho, já está tudo acertadinho, vai nesse caminho aí, porque senão tu vai ficar sozinho, hein? Já dá a dica. Meu irmão, é o sistema, é a opressão desse mundo dizendo para você, não seja fiel, não fale o que Deus fala no teu coração, não se consagre, não se santifique, viva como todo mundo está vivendo, pense como todo mundo está pensando, sinta como todo mundo está sentindo. Deus te chamou, meu irmão, nesses dias para fazer a diferença. Você vai sentir o que ninguém sente, vai viver o que ninguém vive, vai enxergar o que ninguém enxerga. Você vai se sentir
sentir muitas vezes sozinho, mas a boa mão do Senhor vai estar sempre do teu lado. Meu irmão, pegaram o Micaías e prenderam ele e colocaram ele a pão e água. É isso que a palavra diz, a pão e água numa prisão, por falar aquilo que Deus queria que ele falasse. Às vezes, sabe, amados, na vida a gente vai ser colocado de lado, os amigos vão nos abandonar, as pessoas vão nos deixar, os colegas vão nos desprezar, vão nos colocar dentro de celas a pão e água, restringidos de muitas coisas, por causa da verdade de Deus na nossa vida. Mas você não foi chamado para agradar pessoas, você foi chamado para agradar o teu Deus. O Senhor, o teu Deus. O teu Deus. Aí Micaías falou, eu vou falar o que Deus mandou falar, você vai para a batalha e não volta. E se você voltar, Deus não fala por mim. Ainda tomou uma bufetada na cara, meu irmão. Pá! Quando foi que o Espírito de Deus saiu de mim para entrar em você? É forte, né? É mesmo. Ainda tomou uma bufetada. Olha o pagamento da fidelidade. Bufetada, cadeia e pão com água. Meu irmão. Ser fiel tem um preço. Mas o que você quer? Você quer fazer parte dos 400 que falam que não vai ter pão e água, não vai ter cadeia, não vai ter bufetada? Sabe o que vai ter? Elogio. Eita! Tu é fera mesmo, hein? Tu é fera mesmo, hein? Bota a mesa aqui para ele. Né? Bota ele na suíte, bota ele na suíte. Mas sabe, amados, é melhor roer osso do lado de Deus do que comer caviar do lado do diabo. É melhor ser fiel ao Senhor. Meu irmão, Deus fez um negócio assim, né? O cara planejou tudo. Josafá, você vai vestido de rei. Ele já estava sabendo, ele falou, vão atacar o rei. E ele sabia que Deus falava por Micaías, amado. Ele não queria ouvir, mas ele sabia. Ele esquematizou para Josafá morrer e ele sair bem da batalha. Só que o olhar de Deus é um negócio fenomenal. O olhar de Deus, amado, vai além do que a gente pode imaginar. Você consegue entender isso? Diga amém. O olhar de Deus é grande e ninguém se esconde desse meigo olhar. A todos está atento, pois a todo tempo está a contemplar. Tua vida ele sonda, onde você anda não vai te deixar. Disse, eis que estou convosco, ele está conosco, pode confiar. O olhar de Deus tão profundo é, vem do infinito pela nossa fé. O olhar de Deus tão profundo é, vence nossas lutas, põe o nosso barco fora da maré. Aleluia! O olhar de Deus. Quando você deixa as lutas que às vezes surgem para te assolar,
Quantas vezes você chora, pois não vê a hora da luta passar? Esqueci a letra. Mas é por aí, não é por aí? Olha sempre para o lado, vê o teu estado e começa a chorar. Mas agora eu digo, espere, não se desespere, Deus vai te ajudar. Porque o olhar dele está sobre a nossa vida. Às vezes você chora, às vezes você fica triste, parece que Deus não lembra, parece que Deus não vê. Você não sai da luta, você ora e há mais luta, e há mais luta, e há mais luta, e a coisa intensifica, a batalha, como diz o texto, fica renhida, fica braba. Mas meu irmão, deixa eu dizer para você, os olhos de Deus estão em toda parte, é sinal de que a vitória está chegando. Aleluia, a vitória está chegando, é só uma questão de tempo. Deus vai separar o bom do mal, o ímpio do fiel. A gente olha para esse mundo, amados, e parece que, caramba, o negócio está degringolado. Onde é que está Deus? Cadê Deus? Os olhos de Deus estão em toda parte. Toda parte. Daqui a pouco, como diz o apóstolo Paulo, um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Não tardará, então subiremos. Não tardará, estaremos no céu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Deus não perde o controle. Aí surge um soldadinho que resolve, não sei, um negócio assim. De repente o cara estava brincando, né? Retesou o negócio e... a flechinha. Cadê Acabe? Cadê Acabe? Aí está o Acabe lá todo disfarçado. Todo disfarçado, né? Aqui ele não me acha. Não estou com roupa de rei, não estou com a capa do rei, não estou com a coroa do rei, e a flechinha está lá. Meu irmão, aí Deus, para ser ainda mais Deus ainda entra na junta, na junta da costura. Para ser mais ainda entra assim, ó, na junta da... Esse Deus é muito Deus, meu irmão. Pode dizer assim, ó, te achei, te achei, te achei. Deus nos acha. Não adianta. O olhar dele está em todo lugar. Deus está vendo como chama de fogo, o que andas fazendo, escondido entre o povo. Não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus, tudo Ele vê. Tudo Ele vê.
tudo Ele vê. Ninguém se esconde da presença de Deus, seja onde estiver, tudo Deus vê. Se atrás de cada rocha tentar se esconder, seu olhar como tocha, está sempre a te ver. Está sempre a te ver. Pastorzão, né? Pastorzão. Rapper Ezequiel Teixeira. Pastorzão. Olha que lindo, né? Pastorzão já pregava isso lá atrás, né? Na década de 90. Meu irmão, quando eu fui para o projeto, eu escutava essa letra, eu falava assim, meu Deus. Meu Deus. Eu tinha medo dessa letra. Confesso aos irmãos, hoje eu posso falar, né? Eu tinha meio pânico dessa letra. Deus, aí o pastor ficava cantando isso lá na igreja. Deus está vendo, meu Deus. A gente pisava na bola pra caramba, né? Misericórdia. Deus é muito bom, meu irmão. A gente tinha que andar de joelho na presença de Deus. Deus é muito bom. Deus nos achou, nos encontrou. O olhar dEle, a misericórdia, o amor dEle nos atraiu para perto dEle. Nos encontrou. Quando a gente achava que não tinha mais jeito, Ele nos encontrou. O olhar de Deus encontrou e liberou misericórdia sobre a vida de Josafá e sentença sobre a vida de Acabe. Né? E aí? Pergunto para você. O que a tua vida vai atrair para Deus nessa hora? A misericórdia, o cuidado, o amor ou a sentença da flecha vagando? Meu irmão, olha, na boa, tem gente que está assim, ó. A flecha. Né? Desviando da flecha. E a flecha está... Vou te pegar, eu vou te pegar. E tem gente que está como Josafá. Pode vir aqui os músicos. E eu queria que você ficasse de pé. E tem gente que está como Josafá. Como Josafá, pastor? Como Josafá? Gritando, Senhor, salva-me. E Deus está indo ao encontro do seu grito. E Deus está indo ao encontro do seu grito. Gritando, Senhor, me salva. Hoje é noite de decisão. Estamos no vale da decisão, fazer que nem a Universal. No vale da decisão. O que você escolhe? A misericórdia e a graça do Senhor ou a sentença de Deus? O que você escolhe? A flecha da perseguição que atinge, ajunta e mata, ou a misericórdia do grito que chega aos ouvidos de Deus e nos livra? Você consegue entender essa mensagem, amados? Amém ou não amém? Josafá estava vestido para morrer. Ele tinha toda a possibilidade de ser morto, porque ele estava vestido de rei, e o exército estava orientado a matar o rei. Ele estava pronto para morrer, vestido para morrer. Ele ia ser o morto. O erro lá do exército, né? Iam descobrir depois. Ih, matamos o cara errado. Mas ele não morreu. Morreu depois, mas não morreu disso. Por causa do grito, do clamor.
E Acabe estava vestido para não morrer. Ele não ia morrer. Humanamente falando, né? Não ia morrer. Pelo menos, não ali, daquele jeito. Mas o que estava vestido para morrer não morreu, e o que estava vestido para morrer, o que estava vestido para não morrer, morreu, e o que estava vestido para morrer não morreu. Porque o Senhor tem misericórdia de nós. Você não fica pensando assim, não? Eu fico. Você não fica pensando assim, não? Poxa, por que na hora que Micaías profetizou ali, né? Acabe não se arrependeu, né? Sabe de uma coisa? Deus, tem misericórdia de mim. Vou largar esses deuses. Vou largar essa mulher, essa filha do capeta, que é a minha esposa, Jezabel. Jezabel era muito maligna. O negócio é tão forte que Elias, capítulos antes, você lê, Elias profetizou para Acabe falando assim, ó: o dia da tua morte, o teu sangue vai escorrer do chão e os cachorros vão vir lamber. O dia que a tua mulher morrer, o corpo dela vai desaparecer, porque os cachorros vão se aproximar e vão comer o resto do corpo dela. Vocês vão ser devorados pelos cães depois da morte. Meu irmão, não é que o Acabe morreu com aquela flechada, ele caiu, não deu tempo nem de chegar, o sangue dele escorreu da carruagem que ele estava. E quem é que apareceu lá? Os cachorros, para lamber o sangue dele, conforme Elias tinha profetizado. Aí, depois da morte de Acabe, passa um tempo, Jezabel é morta, jogada de cima da torre. Ela é arremessada da janela, lá da janela da torre, e ela cai, espatifa no chão, e quando ela bate no chão, o corpo dela já se quebra todo. E quem que aparece lá? Um monte de cachorro, e come o resto dela, conforme Deus havia profetizado, conforme Deus havia falado através do profeta Elias. De Deus não se zomba, meu. Deus não se deixa escarnecer. Tudo podia ser diferente. As coisas podem ser diferentes hoje na sua vida, se você interromper essa sentença de Deus. Se você nessa noite disser: Deus, eu quero ficar do lado dos que gritam, eu quero ficar do lado dos que vão para dentro da cela, eu quero ficar do lado dos que tomam bofetada na cara, eu quero ficar do lado dos que passam a pão e água, porque eu sei que se eu ficar desse lado, eu estou do lado do Senhor. Eu não quero ficar do lado dos disfarçados, camuflados, fantasiados, que vão receber a flecha da sentença. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero estar do lado dos Josafás, dos Micaías. Eu não quero estar do lado dos Acabes, da flecha dos sírios. Hoje é noite de decisão. O que você quer para a sua vida? Quem você quer ouvir? Os 400 que dizem coisas boas? Ou você quer ouvir a voz de Deus, que brada de uma boca só? Essa história, amados, que a voz do povo é a voz de Deus, isso é uma tremenda mentira. Onde tem maioria, Deus está agindo. A boca de um
silencia a boca de 400. São 400 bocas do inferno contra a tua vida e uma boca para falar a verdade de Deus. E o que você escolhe? De que lado você quer ficar? Qual é a decisão da tua vida? Meu irmão, não dê um passo sem a direção de Deus. Faça como Josafá. Vamos consultar o Senhor e ouvir o Senhor. Eu fico impressionado, amados, porque tem um monte de gente que toma decisões assim, sabe? A torta direita, aquilo, a balde, o tempo inteiro, e nada de consultar a Deus. A gente, para tomar uma decisão, fica às vezes ali, meu Deus, perde a noite de sono, acorda de madrugada, não consegue dormir, a mente fica orando o tempo inteiro, Senhor, Senhor, não me deixe errar, não me deixe. E tem gente que, sabe, toma decisão assim como troca de roupa, como toma água aí, e o tempo inteiro. Cuidado. Vamos consultar o Senhor e saber o que o Senhor pensa. Amém? Você entendeu essa mensagem? Deus está falando contigo. Qual é a sua decisão nessa noite? Eu já tomei a minha decisão, pastor. Eu quero Deus na minha vida. Então a gente vai cantar uma canção. E se você tomou essa decisão ao lado do Senhor, você pode vir no altar, refazer a tua aliança, refazer a tua comunhão com o Senhor, pedir perdão pelos erros, receber a voz profética nessa noite e dizer: eu vou ajustar a minha vida, eu vou alinhar a minha vida com a vontade de Deus. Eu estava saindo, o negócio estava me puxando para fora, mas Deus me puxou para dentro. Eu vou alinhar o meu coração com o Senhor. Se você sente a necessidade de fazer isso, se aproxime do altar e faça isso para Deus, com Deus. Se você quer entregar o seu coração hoje para Jesus, se você quer voltar para Jesus, estava afastado, desviado, nós vamos cantar essa canção e no final dela nós vamos orar. E você pode sair do seu lugar e vir no altar. Vamos, Ministério de Música, fazer isso. Aleluia. Eu sei o que são dias difíceis. Eu sei o que são dias nublados. Eu sei o valor de um deserto, mas em mim eu sempre vi a mão de Deus. Eu sei o que é passar por vales. Eu sei o que é enfrentar gigantes. Eu sei o valor de uma aprovação, mas em tudo e eu sempre vi a mão de Deus que me sustentou em dias difíceis, me alegrou. Eu preciso confiar na mão
na mão de Deus. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Deus querido, Deus poderoso, reconstrói nessa noite, Senhor, aquilo que se perdeu. Senhor, Tu és o Deus de novas chances, de novas oportunidades, Senhor. Tu és o Deus que escreve histórias novas, Senhor, através da Tua graça e da Tua misericórdia. Tu és o Deus, Senhor, que, ó Pai, vai lá no íntimo, penetra no íntimo do nosso coração, da nossa vida, conhece o que somos por dentro, Senhor, o que há dentro de nós, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Senhor, nós escolhemos andar ao Teu lado, nós escolhemos a Tua proteção, nós escolhemos sempre, Senhor, ó Deus, estar caminhando com o Senhor, apesar das circunstâncias, das dificuldades, dos levantes. Nós preferimos ouvir a Tua voz, atender ao Teu chamado, cumprir os Teus sonhos e os Teus propósitos para a nossa vida. Sim, Senhor, no nosso coração há o desejo de permanecer fiel, de, ó Deus, caminhar debaixo da Tua mão, de consultar o Teu coração em tudo que fizermos, ó Deus, de não nos guiarmos por vista, mas, Senhor, sermos na Tua mão um instrumento poderoso, Senhor, para transformação e salvação de vidas. Deus, escreve uma história nova. Deus amado, livra-nos da flecha da sentença, livra-nos, Senhor, dos 400, Senhor, livra-nos, Senhor, ó Deus, dos enganos, e conduze-nos com Tua mão poderosa, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor, amados, aleluia. Vamos declarar que nos sustentou, E nos sustentou em dias difíceis, me alegrou, quando triste eu fiquei, me ensinou a nunca desistir. Tudo que eu preciso é confiar na mão de Deus. Oh, que me sustentou em dias difíceis, e me alegrou, quando triste eu fiquei. Me ensinou a nunca desistir. Tudo que eu preciso é confiar na mão de Deus. Aplauda bem forte, meu irmão, o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Uma semana de vitórias, de portas abertas, de bênção de Deus na sua casa, na sua vida. Não saia sem antes dar um abraço em cada um dos visitantes. O pessoal que está nos visitando vão ser conduzidos à nossa consolidação, para conhecer um pouquinho mais da sua vida. Amém? 5 minutinhos da sua atenção. Deus abençoe. Levanta a sua mão direita e vamos dizer bem forte: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor Deus vos abençoe muitíssimo. Lembrando aí que os pais que vão pegar convite, procure a Rosimárcia, o Ministério Infantil, os convites do Jesus mais doce que o